Ora, pois bem, não é? Estão muito bem-vindos. Bem-vindos. Mais um episódio das ideias aqui de Quase Sempre Nunca. Por acaso não me lembro em que episódio é que nós vamos. Vou-vos ser sincero. Não vos vou mentir. Sabem o que é que me está a acontecer ao corpo e está-me a dar bué de nojo? Estou aqui a mexer-me muito. E esta cadeira continua a fazer este barulho. Oh. Sabem o que é que me está a acontecer ao corpo? Que eu não estou a curtir. Que é... Malta, eu fui viajar, não é? Supostamente, alegadamente. E... Epá, a pele está toda a cair. Mas não está a cair tipo escaldão, que é o mais irritante. Quando vocês têm um escaldão, a vossa pele cai, mas é, por exemplo, cai na zona onde vocês tiveram o escaldão e depois está tudo bem, certo? Não é isso que me está a acontecer. O que me está a acontecer é muito mais irritante que isso. Que é, a pele do meu corpo todo está a cair. Ou seja, eu vou aos braços. Por exemplo, vocês não conseguem ver daí. Mas eu vou aqui aos braços. Epá, e tenho bocadinhos. E depois é bocadinhos de pele bronzeada. Então é do tipo. Parece que tem base. Não vos sei explicar. É tipo, eu olho para os bocadinhos de pele que estão a saltar e parece que tem assim um bocado de base. Parece que eu meti autobronzeador no corpo todo, mas não meti. E eu não estou a gostar disto, pá. Está-me a irritar. Estou há 3 dias a esfoliar o corpo todos os dias. Também não sei até que ponto é que isto é bom para a pele. Se quiseres podes passar aqui. Aí dá para passar. Yeah. Também não sei até que ponto é que isto é bom para mim, estão a perceber? Porque é, pá, estar a esfoliar a pele toda, todos os dias, tudo bem que eu depois ponho creme, óbvio, né? Para hidratar e não sei o quê. Mas não sei se isto é positivo. Ajudem-me, dermatologistas estejam aí, ajudem-me aí com estas ideias, pá. Outra cena que está a acontecer, que é, malta, o que é que está a passar? Agora estamos com... Estou a cair bombas no Dubai? Tipo, isto é real? Mas o Dubai não era o país mais seguro do mundo, melhor do mundo. Deixei as chaves do meu Bentley no chão durante 3 dias e ninguém tocou nelas. Ainda as limparam e voltaram a pôr no mesmo sítio. Até agora está a cair mísseis. Vou-vos dizer uma cena. Podem falar muita coisa. Nunca vi cair um míssil na Amadora. Pá. Ai tal, bora para o Dubai, aquilo é bué da bacana e não sei o quê. Está-se bem? Ok, justo. Supercarros e cenas e malta aí portuguesa a comprar grandes carrões. Bacana. Mas nunca vi cair um míssil na Amadora. Oh, vou dizer... Pá. Né? Digo eu. Não sei. Não sei. Já viram cair um míssil ali nas praias da Comporta? Também nunca vi cair um míssil nas praias da Comporta. Então se calhar Portugal está melhor que o Dubai. Mas isto também sou eu. Né? Aqui a falar bobeira. Ah pá, esta cadeira pá. Mas pá, muito maluco. O que é que está a acontecer? Não consigo entender como é que nós, em pleno 2026, estamos a falar de pá, mísseis a caírem em todo lado que existe. Eu não vou estar a entrar muito dentro de cenas porque vou ser sincero, também não estou muito a par para estar aqui a falar e a bater uma de entendido. Eu gosto muito de aprender e de falar com pessoas que sabem sobre assuntos que eu não sei. Não gosto de estar a falar demasiado sobre assuntos que eu não sei. Fiz-me entender? Ou seja, eu gosto de estar a ouvir sobre assuntos que eu não sei. Não gosto de estar a dar a minha opinião sem fundamento absolutamente nenhum sobre esses mesmos assuntos que eu não sei. Mas o que eu sei é que estamos em 2026. Pai, estamos aqui a falar sobre caírem mísseis em sítios. Eu acho isto completamente de loucos, mano. Claro que vai sempre haver guerrilhas, disputas entre países, disto e daquilo e daquilo outro. Agora, malta, metermos tipo, a vida das pessoas que não tem népia a ver com isto, com estas guerras de países e de nações e de dinheiros e de petróleo e disto e daquilo e daquilo outro. Pá, eu acho bem maluco.
Acho que é da maluco. E não consigo entender como é que isto é tipo permitido. Que é, então mas espera, eu não posso, né? Pá, eu não sei, também estou, mas é do tipo, eu não posso estacionar em cima do passeio, que levo 60 euros de multa, né? Então, mas isto pode-se mandar mísseis para países? Tipo, isso aí já é tranquilinho, né? Estamos a falar sempre, tipo, voltamos ao mesmo, que é, há pessoas e há países que podem fazer efetivamente tudo aquilo que eles querem e há outros que não podem fazer absolutamente nada. Eu ia fazer aqui uma ponte bem da maluca, pá. Ia mesmo fazer aqui uma ponte bem da maluca. Querem saber uma cena que eu descobri? Isto para sair do tema das guerras, porque pá, não tenho muito a acrescentar, fico só tipo triste e um bocado à toa de, das coisas que estão a acontecer. Mas uma cena que eu descobri em conversa com um amigo meu que é advogado, que me deixou assim, epá, calma lá, isto é bem da maluco. Que é, nós quando somos trabalhadores independentes, ou quando recebemos os nossos ordenados de empresas e não sei o quê, descontamos para a Segurança Social. E descontamos também o... Como é que é? É IVA e IRS? É isto que eu estou a falar, não é? Acho que é isto. E quando vocês recebem de uma entidade com contrato, vocês já recebem o valor líquido e depois é essa mesma entidade que vai pagar à Segurança Social, certo? E respectivamente depois pagar à autoridade tributária. Quando vocês são trabalhadores independentes, vocês depois, por vossa vontade, têm que ir pagar à Segurança Social, senão depois incorrem em dívidas, isto e aquilo e aquilo outro. Eu descobri uma cena que não fazia a mais pequena ideia. Vocês sabiam que as dívidas das finanças prescrevem em 2 anos? E ele disse-me aquilo e eu fiquei, não pode ser. E ele, sim. E eu, mas como é que isto é possível? As dívidas das finanças prescrevem em 2 anos? E ele, sim, mas a maior parte das pessoas não sabe disto. E eu disse assim, então, mas espera aí, então tu estás-me a dizer que eu, se for um empresário gigantesco e tiver a dever à autoridade tributária, sei lá, 10 milhões de euros, que se eu, durante 2 anos, engonhar o processo e não pagar esses mesmos 10 milhões de euros, que a dívida simplesmente desaparece. E ele, yeah. E eu, foi. Vocês cada vez mais, quando vão, ou seja, vão aprendendo mais sobre a vida, vão contactando com pessoas, vão tendo os vossos projetos, vão tendo essas coisinhas todas. Vocês começam-se a perceber que o sistema está feito para proteger os tubarões, certo? As pessoas vêm com estas artimanhas todas do não sei quê, e Portugal e as empresas e não sei quê. Pá, é verdade, sim, Portugal não é propriamente, não tem propriamente um habitat muito propício a ajudar as empresas. Pá, mas claramente tem um habitat muito propício para ajudar a malta que está a roubar o Estado. Como é que é possível vocês terem uma entidade portuguesa que claramente protege pessoas que cometem falcatruas? Isto foi feito para os grandes grupos. Não me lixem. Esta regra foi feita e continua a ser aprovada e ninguém toca nesta regra porque a malta que efetivamente faz muito dinheiro nem sequer nunca vai permitir que esta lei seja atualizada, vá por assim dizer. Porquê? Porque estamos a falar de empresas, certo? Que se calhar têm dívidas de 50 milhões à autoridade tributária. E chegam ao pé dos advogados e dizem, pá, malta, eu tenho estes 50 milhões, mas eu não vou pagar isto. Como é que a gente pode fazer? Pá, a gente faz isto e aquilo e aquilo outro, e atrasa o processo e faz isto e vai não sei o quê, mas depois temos que ir lá bater, depois temos que ir fazer isto e aquilo e aquilo outro. Mas efetivamente, se a gente durante 2 anos conseguirem ganhar isto tudo, nós nunca vamos ter que pagar absolutamente nada à autoridade tributária. E querem saber mais? Que é, pá, há uns termos específicos para vos explicar isto mais a sério, mas é basicamente o não pagamento dessas dívidas e o prescrever das dívidas não constituem qualquer tipo de crime. Ou seja, não é um crime não pagar isto e esperar que as mesmas prescrevam, simplesmente. Ou seja, isto é uma festa. Ou seja, eu tenho
uma empresa mais pequena, vá, tem 30 ou 40 mil euros, atrasa aos 30 ou 40 mil euros de pagamento às finanças. Passado 2 anos, a dívida simplesmente desaparece e a empresa pode continuar a sua atividade completamente e absolutamente normal, sem incorrer em nenhum tipo de regularidade depois de essa dívida ter sido de catucar, vá, por assim dizer. De prescrever, desculpa. Epá, eu achei isto completamente louco. Não sei se sou só eu que estou a achar isto completamente louco. Pá, mas eu achei. Eu fiquei mesmo do tipo, ok. Tipo, chegámos a este ponto. Tipo, chegámos ao ponto em que já estamos mesmo... Não chegámos, nós já estamos aí neste ponto há muito tempo. Que é... Já ninguém quer saber. Tipo, já nem nos estamos a esforçar para não dar muita bandeira, né? Quer dizer, estamos a ir a Parlamento discutir ditados populares portugueses, porque o PAN está muito chateado que o ditado diga o peixe morre pela boca. Pá, porque é uma grande falta de respeito aos peixes, efetivamente, né? Mas não estamos preocupados em rever se as dívidas das finanças nunca deveriam sequer prescrever, não é? Até porque deve haver certamente casos de pessoas, de grandes, gigantescos grupos portugueses que se calhar estão a dever 100 ou 200 milhões de euros às finanças. Não é que eu saiba de nenhum deles, mas se calhar, digo eu, se calhar há aí casos desses, não sei, não faço ideia. Mas acho muito maluco, acho genuinamente muito maluco isto acontecer. Mas pronto, as regras foram feitas para ser usadas, né? Não os culpo por não pagarem, honestamente. Pode parecer parvo aquilo que eu estou a dizer, mas é a realidade. Eu não consigo culpar um gajo que explora os meandros da lei, por assim dizer. Que é uma série na Netflix que, se conseguirem ver, se tiverem essa oportunidade, vejam, porque é maravilhosa. Mas é isso mesmo, eu não consigo culpar alguém que explora uma vírgula, um ponto final ou uma linha que não devia estar ali. Porque se está ali para toda a gente, não está ali só para ele, está ali para toda a gente. Simplesmente aquele gajo foi-se informar junto de pessoas que também sabem muito sobre isto tudo e percebeu o que é que pode ou não fazer. E eu faria exatamente o mesmo. Por falar de coisas que faria exatamente o mesmo ou não faria exatamente o mesmo, vamos falar aqui de outra coisa que eu falei com ele. Pá, estávamos em conversa, já em tom mais divertido e descontraído, e eu descobri outra cena que fiquei tão ou mais perplexo do que ideias de finanças, que foi, malta, então é assim, a gente estávamos a falar, ai, não sei o quê, o caso do Sócrates, e o advogado do Sócrates, e o não sei o quê do Sócrates, epá, mas como é que está isso do Sócrates? Então, isso do Sócrates nunca vai dar em nada. Então, mas nunca vai dar em nada, porquê? Porquê? Porque estamos a falar de muito dinheiro, mas não estamos a falar nem de metade de dinheiro do que grandes cambalaches que não ia acontecer em Portugal. Nem metade. Estamos a falar, se calhar, de muito mais pessoas envolvidas, né? Mas nem metade dos cambalaches. Não, nem metade do dinheiro, muito mais cambalaches. Muita gente envolvida. Muita gente envolvida naquele processo. Só qual é a questão? Que é, aquele gajo é um gajo que efetivamente tem conhecimentos muito fortes dentro da alta sociedade portuguesa e faz-se acompanhado de momentos mais brilhantes do que é o Código Penal português. Direito penal, Código Penal. Olha, agora não sei. Epá, e o que é que acontece? É que estamos a falar de 17 anos de caso, né? São 17 anos que têm que ser estudados e, pelo que eu percebi, o juiz que avalia o caso do Sócrates só pode fazer aquilo. Por isso é que literalmente já se mudou de juiz 2 ou 3 vezes, porque os gajos desistem, porque aquilo são 17 anos de papéis. Aquilo são salas e salas e salas de papéis. Pá, e basicamente, tipo, chegas a um ponto em que desistes. Porque estás cansado daquilo, já não te consegues lembrar o que é que se passou no ano 1 quando estás a ler o ano 2, quanto mais quando chegas ao ano 16. Aquele caso nunca vai dar em absolutamente nada e aqueles crimes vão efetivamente prescrever. Porque acho que são 15 anos para prescrever um crime, uma cena assim. Até o que é que aquele gênio fez? Que é, ele percebeu, certamente, que a única maneira que ele tinha de se safar daquilo da maneira mais
limpinha possível, por assim dizer. Era ir atrasando o caso até chegar a um ponto em que os crimes prescreveram e pronto. E fiquem águas de bacalhau, depois entretanto a malta esquece e daqui a 10 anos já ninguém fala disto. Vai haver um ou outro que se vai lembrar, pá, mas ninguém vai falar sobre isto, né? Efetivamente, tipo, a malta vai se esquecer um bocado do que é que aconteceu ou não. Então este gajo fez a jogada mais brilhante. Bem, eu estou seco, mas seco, porra. Este gajo fez a jogada mais brilhante que eu já ouvi nos últimos anos, desde que eu habito nesta terra, não é? Então qual é que foi a jogada que ele fez? Que é, ele contratou um advogado cego. E vocês dizem, boa, whatever. Mas isso não vai ajudar em absolutamente nada. Isso só prejudica o facto, só prejudica a posição em que ele está. Não. Porquê? Legalmente vocês podem contratar um advogado cego, né? E podem pedir os documentos em braille. Malta. Vocês estão a perceber o que é alguém passar 17 anos de papéis, que muitos deles provavelmente só estão em papel, não estão digital. Não é como se vocês espetassem metade daqueles papéis dentro do chat GPT e dissessem agora mete-me isto em braille. E o gajo punha em 2 segundos. Pagavam 23 euros pela mensalidade e o gajo em 30 segundos metia 17. Não é bem assim. Né? Estamos a falar de papéis e papéis e papéis que muitos deles tipo, estão em papel, só, ponto final. Ele também podia mandar a jogada do Escobar, que é o que está só em papel, se houver anos e anos e anos que estão só em papel, é meter o tribunal a arder. Que foi o que o Escobar fez, né? Mas vocês estão a perceber a dificuldade que isto é. Ele basicamente pediu tudo o que está no caso em braille. Tudo. Se vão demorar anos e anos e anos a fazerem isto. Depois de demorarem anos e anos a entregar isto, uma pessoa, ou seja, a velocidade com que eu leio uma página inteira não é a mesma velocidade com que eu leio a ler em braille, né? Ou seja, o que demoraria a um advogado que vê a ler 17 anos de caso seria não sei quanto tempo. Aquele gajo vai ser vezes 2 ou vezes 3. Mais o ir a julgamento, que vai sempre demorar imenso. Porquê? Porque qualquer papel, qualquer prova que seja apresentada da acusação ou da defesa ou o que seja, tem que ser apresentada em braille também. Em tudo. Ou seja, aquele gajo pegou num Zé Ninguém, que ninguém sabe o que é, que parece que é um trabalhador das obras, sem querer ser mauzinho no que estou a dizer, mas é a realidade. E disse, vamos fazer de ti, tipo, a maior palhaçada de Portugal. Tipo, vamos mesmo, tipo, estou só com o tipo, mas vamos mesmo não querer saber de mais nada. Tipo, isto é só, o objetivo é um e um só, que é enganhar. Ele quer enganhar. E vai na volta e ainda sai desta porcaria por cima. Porque o gajo esteve lá em previsão para... O gajo esteve lá em prisão preventiva tanto tempo que supostamente aquela prisão nem era legal, nem não sei o quê. O gajo ainda vai atirar dinheiro do Estado português. Porque depois o crime prescreve e o gajo ainda mete o Estado português em tribunal. Por isso isto vai ser lindo. Mas isto para vocês perceberem o quê? Que é, qualquer pessoa podia fazer isto. Não era preciso ser o Sócrates. Qualquer pessoa podia fazer isto para atrasar um processo. Vocês podiam chegar e dizer, olha, metam isto em braille. Não. A questão não é essa. A questão é, como aquele gajo se faz acompanhar das melhores pessoas para o aconselharem em o que ele deve ou não fazer, ele vai estar sempre um passo à frente. Porque há pessoas, e há advogados, e há firmas, que efetivamente, estão quase um passo à frente da lei. Porque a experiência é tanta, que eles sabem exatamente o que é que têm ou não que fazer, dizer, explorar, X ou Y, para saírem 95% dos casos vitoriosos. E os outros 5% não os perdem completamente. Ou reduzem penas, ou reduzem fianças, ou reduzem o que seja. Se eu pudesse dar um conselho
há alguém que esteja perdido, mas que goste desta brincadeira e desta giga-joga e do que é isto do poder do direito e os meandros da sociedade e da lei epá, eu diria provavelmente vai para direito, mas vai para direito de uma maneira inteligente e não te deixes perder. Procura um estágio muito bom e batalha muito nesse estágio. Porque há aí malta que está a fazer muito dinheiro. Há aí malta que está mesmo a fazer muito dinheiro. Uns conheço, outros não tanto. Pá, mas estamos a falar de pessoas que tiraram e que vieram tipo de trabalhos, que vieram de famílias efetivamente normais, né? Famílias nada de riqueza, se calhar classe média ou média baixa, que se esforçaram muito, tiraram o curso e foram fazer isto e aquilo e aquilo outro. Pá, hoje em dia estão em posições que... Para não falar da confiança que tu tens dentro da sociedade, não é? É quase a mesma coisa que... Como é que eu ia dizer isto? Se vocês souberem os caminhos todos de um jogo, imaginem que estamos a jogar tipo... Deixa-me pensar. Como é que se chama aquele jogo? Uncharted. Pronto, Uncharted é um jogo que tipo, tem história e tem luta, por assim dizer. Imaginem que vocês já jogaram aquele jogo no modo difícil, no fácil, no médio, no não sei, mas já jogaram o mesmo jogo, no mesmo mapa, bué de vezes. Vai chegar a um ponto em que vocês jogam aquele jogo com uma confiança que é muito acima da média. Né? E a facilidade com que vocês ultrapassam aquele jogo e já sabem, epá, não, nesta aqui, em vez de correr, ando, porque já sei que vai cair uma cena. É basicamente ser um advogado ou um juiz ou o que seja, com experiência. Que é pá, não vou... pá, cenas simples como vou estacionar o carro aqui, só tenho 20 cêntimos para meter no parquímetro, meto parquímetro ou não? Ah, vou levar a multa na mesma. Não. Porquê? Porque se vocês não meterem parquímetro, vocês levam a multa máxima. Se vocês meterem parquímetro, quer seja 10 cêntimos ou o que seja, o mínimo que o parquímetro, vocês só levam a multa, muitas vezes nem levam multa, e só levam a multa do momento em que o parquímetro acabou para a frente. Ou seja, compensa. Porque se o pica, se não é o pica, mas pronto, o gajo da EML, acho que é EML, se o gajo da EML nunca passar, vocês não levam multa absolutamente nenhuma. Se o gajo passar, só levam aquele bocadinho. Imaginem que vocês meteram 20 cêntimos e o gajo passado 15 minutos passou. O gajo passa-vos uma multa para mais 20 ou 30 cêntimos. Se vocês não tivessem metido absolutamente nada no parquímetro, o gajo ia-vos passar uma multa do máximo do parquímetro do dia inteiro. Em que alguns sítios de coisa, de zona vermelha ou zona castanha, ou o que é, que acho que ainda é pior que a vermelha, se calhar dá para aí 20 ou 30 ou 40 euros por dia. Né? Ou sujeito a reboque, ou sujeito a isto ou aquilo outro. Pá, é estas pequenas cenas que a maior parte dos cidadãos, a maior parte dos cidadãos não sabe e não utiliza. Porquê? Porque simplesmente não sabe. Por exemplo, voltando à cena das finanças, só para fechar o tema, que é uma pessoa que esteja completamente com a corda ao pescoço e tenha uma dívida às finanças de 10 mil euros, tipo, vai tentar fasear e vai fazer e vai arranjar 2 trabalhos e não sei o quê. Mas se for um gajo que está bué de abatido nisto, tem uma dívida de 10 mil euros, o que é que ele vai fazer? Deixa que isto depois prescreve. E eventualmente a dívida tipo apaga-se. Não sei como é que é para apagar a dívida, se ela efetivamente se apaga sozinha ou não, ou se é preciso fazer algo para ela se apagar. Mas estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu acho que quanto mais cedo vocês se derem com pessoas, ou até mesmo se tiverem alguém na família, procurem saber um bocadinho mais, tipo, falem com estas pessoas. Eu acho completamente fantástico poder ter a oportunidade de ter amigos, no caso um mais em específico, mas ter amigos que estão e estudaram direito, estão na área do direito e que estudaram direito, pá, porque eles ajudam-me para caraças, meu. Uma dúvida que eu tenha, olha lá, tenho isto aqui assim, assim, o que é que achas que eu faço? É pá, faz aquilo. Tenho isto assim, assim. Pá, cenas tão simples como, por exemplo, no outro dia estavam uns amigos meus a dizer-me que foram aconselhados que abriram numa empresa os dois e foram aconselhados a meter os dois como sócios, mas só um como gerente. E eu, mas qual é a diferença? Tipo, mete os dois como gerente, que mal é que tem?
E eles, não, porque imagina, se for preciso assinar algum documento, não é os sócios que assinam, é a gerência que assina. Por isso é que vocês às vezes têm aquelas empresas que têm 10 sócios, mas um é que vai assinar o documento ao banco. Porquê? Porque são 10 sócios, os 10 são donos da empresa, mas a gerência é só um. Porque senão era preciso que os 10 estivessem presentes, ou que tivessem 10 pessoas a representar com a procuração para poderem assinar. Se vocês abrirem uma empresa, vocês e 2 amigos vossos, se forem os 3 sócios e os 3 gerentes, sempre que vocês quiserem fazer alguma coisa em nome da empresa, seja comprar carros, isto ou aquilo ou aquilo outro, como há 3 sócios e 3 gerentes, têm que ir os 3 assinar. Imaginem que vocês precisam de tomar uma decisão e um dos sócios está fora de Portugal. Certo? Se esse sócio não for o gerente, só haver um gerente, são 2 sócios e um gerente. Se o sócio que está em Portugal é o gerente, ele vai e assina pelos 2. Se o sócio que está fora é o da gerência e o outro que está cá é só sócio, o que está cá o que está lá passa uma procuração ao que está cá e o que está cá assina. Ou seja, é muito mais fácil ter 2 sócios, um gerente. Porque independentemente, qualquer um deles pode assinar. Só que um não precisa de procuração e o outro precisa. Se forem os dois, precisam estar sempre os dois presentes. E eu estou a sentir que isto está a ser um podcast de dicas que eu vou aprendendo para vocês todos. Porque na realidade eu gosto bem de vocês. Vocês se calhar acham que não. E há pessoas que não gostam muito de mim porque acham que eu sou isto ou aquilo ou aquilo outro. Mas eu na realidade só quero ver a malta fixe. Só que pá, pronto, tenho os meus vibes, tenho as minhas cenas, né? Mas eu no fundo só quero ver a malta fixe. Se alguém, tipo, se me desejar bem, eu desejo bem também. Agora, se me desejar mal, não vou desejar bem, né? Também não sou estúpido. Eu não sou esse gajo que sou, I'm going to be the bigger person. Pá, não. Se me desejas mal, eu desejo-te mal de volta. Não vou desejar bem porque as tuas atitudes não impactam as minhas. Impactam. Tipo, e se te odiar, honestamente, compro uma garrafa de champanhe, meto lá o teu nome e cada vez que vencer na vida, abre a garrafa de champanhe, que é para ter a certeza que estou a celebrar o facto de continuar à tua frente. Não faço nada disto. Não. Eu não faço literalmente nada disto. Estou no buzz. Óbvio que estou no buzz. Ontem aconteceu um momento também gira. Estava aqui em casa. Eram para aí 11 da noite. 11 da noite, tranquilinho, estou aqui sozinho. O que é que acontece? Começam-me a bater à porta, mas tipo, a tocar a campainha. Mas mal a tocar a campainha a sério, tipo, pim, 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 pim. E ouvia-se, abre a porta, abre a porta. E eu pensei, ladrão não é, né? Senão não fazia este chifre em todo. Não estou a ver um ladrão a anunciar a sua chegada. Eu pensei, vou abrir que se lixe, tipo, isto não pode ser para assaltar. Abri, eram 2 senhoras, com cervejas na mão. Assim que eu abro a porta e digo boa noite, elas, epá, não era para aqui, não sei o quê, desculpa, era para o outro andar, blá blá blá, epá, desculpa. E eu, não, tranquilo, não. Fechei a porta e pensei, não, felizmente eu ainda andava aqui, não sei o quê, mas tipo 11 da noite há a malta que está a dormir. Tu às 11 da noite tens que ter um bocado da certeza de onde é que estás a tocar, tipo, não podes estar simplesmente à toa. Tipo, é só olhares para cima da porta. Tipo, olhas para cima da porta e vês lá um número. Se tu queres ir para o 17H e estás no 13A, pá, se calhar não é aquilo que tu queres ir. Né? Não levei a mal, tipo, eu caguei completamente, mas fiquei, pá, malta, vamos ter aqui um bocadinho mais atenção, né? Malta está um bocado à toa, está um bocado perdida na maionese. Agora fiquei aqui meio perdido, pá. O que eu tenho aqui para vos... Eu tenho bem das cenas para vos acrescentar, mas mandam-me mensagens a dizer que eu não posso falar da minha vida. Por isso eu vou respeitar e não vou falar demasiado da minha vida. Tinha muito para acrescentar, vou ser sincero. Tinha mesmo muito para acrescentar, mas vamos ficar assim, mais tímidos e não vamos falar tanto da minha vida porque, pronto, eu percebo. Não é? Uma das cenas que eu tenho saudades que é
Que é isto? Ou seja, acontecia muito no outro. Eu não sei como é que consegui chegar àquilo, mas acontecia muito no outro. Que é, eu no outro tinha muita gente que chegava até mim assim meio à toa, mas que comentava as cenas. Por exemplo, no Spotify. No Spotify. Havia muita gente que quando eu dizia malta, mandem aí temas, ou mandem isto, ou mandem aquilo, a malta mandava mesmo, do tipo, olha, fala sobre isto, ou fala sobre aquilo, ou fala sobre não sei o quê. Pá, e era muito bacana. E isso é uma das cenas que eu sinto mais falta. Puta, acabou de cair uma cena gigantesca do prédio do outro lado da rua. E aí, agora está uma pessoa à janela. Vamos rezar para que ele não fosse uma pessoa, né? E uma das cenas que eu sinto que faz mais falta que é, eu curto bem dessa interação de vocês mandam temas, ou vocês mandam tipo algum jogo para fazer, ou um tema, ou analisar alguma situação que aconteceu aí na sociedade, ou o que seja. Pá, e um gajo depois fala um bocado sobre aquilo e dou a minha opinião. Eu curto muito disso. E eu curto ainda mais, que é o que eu quero trazer no futuro, eu curto ainda mais de de me darem esses assuntos assim à toa. Ou seja, eu estou aqui tranquilinho da vida, né? Mas vamos imaginar que estava aqui com alguém ao lado e estou aqui tranquilinho da vida e a outra pessoa traz temas e eu trago para ela e ela diz-me, olha, o que é que tu achas do macaquinho punch? Estamos a par disto, não? Não? Vamos falar sobre isto. Mas o que é que tu achas do macaquinho punch? Epá, acho isto, isto e isto. E eu gostava disto. Por isso, malta, que está aí a ver. Se não quiserem comentar e não quiserem dar essa cana toda, mandem mensagem para mim. Ou mandem mensagem para o que seja. Ou comentem mesmo. Digam aí, olha, fala sobre isto ou fala sobre aquilo. Eu curto disso. Não tenham medo. Eu gosto disso. Também. Vou agradecer. Da mesma forma, não fiquem chateados certas pessoas que mais vezes me mandam mensagem, não fiquem chateados do tipo de eu não responder a certas mensagens. Porque pá, não é por mal, mas há mensagens que eu respondo, há outras que eu não respondo. Nem que eu seja vedeta nenhuma, é só porque tipo, é o que eu me sinto confortável a responder ou não. Né? Macaquinho Punch, quem não está. Mãe, que estás aí a ver, que não estás formalizada com esta questão de que é o macaquinho punch. Eu acho que é na Austrália, já não sei se é na Austrália, por acaso. Macaquinho punch foi um macaquinho, quer dizer, foi não, é no zoológico da Austrália lá, já não sei do que. É um macaquinho que se gravou um vídeo dos outros a fazerem bullying. Os macacos fazem bullying neste momento. E o gajo é pequenino, ele é bem pequenino. Eles são todos pequeninos, são macacos, aquela raça de macacos é toda pequenina, mas aquele ainda é mais pequenino que os outros. E os gajos deram-lhe porrada e o pequenino